E aí, galera, beleza? Então, na última aula a gente tinha feito o formulário de cadastro de médico aqui, que o NetBeans tinha gerado pra gente. Vamos só executar ele aí, ó. Ele vai gerar os logs de informação, tinha um registro lá, cadastrado. Se eu vir aqui clicar em novo, eu posso cadastrar outro registro, clicar em salvar. Posso alterar o outro registro se eu quiser. Por exemplo, tirar o da Silva, salvei. Se eu vim aqui e der um consultar, ele adicionou o 2 e alterou o primeiro. E se eu vim aqui, eu posso excluir, por exemplo, o 1, então delete. Daí eu tenho que salvar, se eu não clicar em salvar, ele não vai fazer alteração lá no meu banco de dados. A consulta aqui não removeu. E aí se eu salvo, ele faz a alteração para mim, ele exclui. Beleza. Então o NetBeans ele ajudou bastante a gente aí, ele já fez praticamente todo o trabalho grosso. Mas como que ele faz isso daqui? Bom, vamos dar uma olhada aqui no que ele acabou gerando para a gente. Quando a gente mandou criar o formulário, ele criou esses dois arquivos aqui, ó. O primeiro é a classe, o médico, que é o BIM. Então aqui dentro a gente vai ter lá public class médico, implementando serializable. E aqui a gente tem os atributos da classe. Então, o ID do médico, então private integer médico, private string nome, private string CRM. Aqui embaixo a gente tem o construtor da classe, public médico, e aqui embaixo ainda a gente vai ter os gets e setter para cada atributo. Então get ID médico, get set ID médico, get nome, set nome, e o get CRM e o set CRM. Muito bem. E o que é esse monte de código que ele colocou aqui? Então são as anotações de persistência. Com o JPA a gente consegue fazer anotações, e essas anotações, a hora que a gente executar o nosso código, ele vai ler essas anotações e vai mapear a nossa classe, o nosso objeto para um banco de dados. Então aqui, por exemplo, tem o @entity que vai falar que essa classe ela vai ser uma entidade, vai ser uma tabela no meu banco de dados. E aí o table é utilizado para dizer qual que é o nome da tabela. Então lá, eu vou passar uns parâmetros aqui para ele. Então, o nome da tabela, qual que é o catálogo, qual que é o banco de dados, tem esquema. Aqui embaixo tem algumas named cares, que são algumas consultas já meio pré-estabelecidas. Eu dou um nome para ela e coloco qual que é o tipo da consulta. Então, por exemplo, select M from médico M. Lembrando que essa consulta aqui ela é baseada em SQL, mas não é SQL comum. Se fosse um SQL comum, a gente teria um asterisco aqui, que é todos os campos, mas a gente não está consultando tabelas, registros, colunas, a gente está consultando objetos. Então, substituo o asterisco por uma letra, que é para representar um objeto que eu estou consultando. O arroba transiente quer dizer que esse atributo ele não vai ser persistido no banco. Então, ele existe na classe, mas ele não será gravado. E os que não têm transiente normal, eles vão ser gravados no banco. Então, tem aqui ó, o atributo ID, que vai ser a chave primária, qual que é a estratégia de geração da chave, então identidade, se a coluna é opcional ou não, qual que é o nome da coluna no banco de dados, e aqui eu tenho o atributo em si. Todas as anotações, ela vem antes do elemento. Então, essas 4 anotações aqui, ó, elas se referem a esse atributo. As anotações que são da classe, por exemplo, o entity, ela vem antes do nome da classe. Então, sempre coloco a anotação antes do elemento que eu quero anotar. E os outros atributos que são mais simples, só tem o atributo column. Nesses casos mais simples, que o próprio atributo é o nome da coluna, eu poderia até deixar sem, que funcionaria. Bom, eu poderia fazer essa classe, a gente vai fazer a classe paciente agora, eu poderia fazer ela na mão. Então, criar uma classe paciente e colocar as anotações aqui. Só que ia demorar um pouquinho para a gente fazer isso. Então, para agilizar, vamos usar o próprio NetBeans para fazer uma classe já mapeada para a gente. Então, ó, vou lá no BIM, botão direito, novo, classe de entidade de banco de dados. Então, a gente vai gerar só a classe agora, sem o formulário, com as anotações.
Então, seleciono classe de entidade de banco de dados. Se não tiver aqui, vou lá em outros. E aí eu vou selecionar persistência e seleciono classe de entidade do banco de dados. Clico em próximo. Vou selecionar aqui a minha conexão. Seleciono a tabela que eu quero gerar. Eu quero gerar só a tabela paciente. Clico em próximo e clico em finalizar. Beleza. Aqui ele gerou para mim o paciente. Está lá, entity, o nome da tabela, os atributos, ID, generate, os atributos da tabela, ID paciente, nome, CPF e assim por diante. Beleza. Bom, então essa é a primeira parte que o NetBeans fez para a gente, sem a gente ver, criar a classe com as anotações de JPA. O segundo é ele criar o formulário. Então, vamos criar um novo formulário, Beans, botão direito lá, novo, formulário JFrame, vou dar o nome aqui do formulário, então J, K de paciente, finalizar, vai montar o formulário em branco e aqui eu vou colocar os elementos do formulário. Eu vou colocar uma tabela, vou colocar 3 rótulos, vou colocar 3 campos de texto, e vou colocar 4 botões. Vamos dar uma ajustada aqui nas coisas. Vou adicionar esses elementos em um painel, então selecionei todos, botão direito, incluir no painel, então eles vão ficar englobados por um painel, fica mais fácil de eu poder arrastar eles no conjunto e manipulá-los também. Vou aumentar aqui o tamanho. Mudar aqui, tirar a propriedade texto padrão deles, deixar eles em branco. Então vou lá na propriedade texto, dou Enter, mudar o rótulo dos labels, clico nele, F2, digito o valor do código, F2, nome e o CPF. Vou pegar essa tabela minha aqui, ó, vou adicionar ela no panel também. Clico lá no scroll panel aqui onde está a tabela, botão direito, incluir painel. Beleza, agora tem 2 painéis. E os meus botões aqui. Só ajustar aqui as coisas. Aqui vai ser o novo. Excluir, atualizar, F2, salvar. Beleza, então a gente tem o nosso layout do formulário.
Bom, como que eu faço para vincular isso daqui, esse formulário, com aquele BIM, com aquela classe POJ que a gente gerou pelo NetBeans, do paciente? Então, o NetBeans ele tem aqui uma paletinha, na paleta de Java Persistência, 3 elementos, gerenciador de entidade, consulta e o resultado. Eu vou colocar eles no meu formulário, vou seguir a mesma ordem que está aqui. Primeiro, gerenciador de entidade, que é o Entity Manager, responsável por fazer o gerenciamento das minhas entidades, persistir elas, atualizar, excluir e assim por diante. Vou pegar uma consulta, que vai executar uma consulta no meu banco de dados, o resultado delas. E vou colocar aqui um resultado da consulta, que é uma lista, uma estrutura do tipo list, que vai armazenar para mim o resultado que veio do banco. Então, coloquei os 3 elementos, eles têm que ficar nessa ordem aqui, Entity, Query e List. Eles vão estar na janelinha inspetor, então se ela não estiver aparecendo, vocês vão lá em ferramentas, em janelas, navegar e seleciona aqui o inspetor, ele vai mostrar para você a janela. E a gente vai começar a configurar agora esses elementos aqui. Então o Entity Manager por padrão já vem configurado, se eu clicar nele vem aqui em propriedades, ele já vem com a persistência unit selecionada. Se eu tiver mais de uma unidade de persistência, aí eu tenho que vir aqui escolher qual delas eu vou utilizar. Então a unidade de persistência é o meu arquivinho aqui, persistência, XML. Então, o mesmo nome que está aqui é o nome que vai estar aqui na propriedade. A minha query, eu vou selecionar ela aqui no Object Inspector, vou lá em propriedades e eu vou falar qual que é o Entity Manager que vai criar ela. Então é o Entity Manager 1, que é o de cima aqui que eu acabei de criar. E qual que é a query que eu vou utilizar? Então qual que é a consulta? Então select P from paciente. Aí o paciente é o mesmo nome da classe. Se minha classe começa com maiúsculo, que é o correto, toda classe começar com letra maiúscula, eu tenho que colocar maiúsculo aqui também. Então lá, minha classe, meu arquivo chama paciente e a minha classe também chama paciente. Beleza? Então vamos voltar. Select P from paciente P. Só isso. Dou Enter. E aqui no list, eu vou selecionar o list, que vai ser o resultado da minha consulta. Vou lá em propriedades, seleciono qual que é a query que vai popular ele, marco aqui observable, se houver alguma alteração na lista, os componentes visuais vão ser notificados e vão estar alterando essas propriedades. E eu vou aqui em código e vou falar qual que é o tipo da minha lista. É uma lista genérica, vou definir um tipo padrão para ela. Então, coloco o sinal de menor e aqui eu vou colocar o nome do pacote onde está a minha classe. Então, minha classe é paciente, já está no pacote BIM. E vou colocar o nome da classe, então, classe paciente. Fecho o sinal com o sinal de maior, dou um Enter, está configurado. Bom, depois disso daí, a gente vai fazer a vinculação da lista, então todos os dados que estão na lista vão ser apresentados na minha tabela. Então já vai ser automático isso daí. Conforme eu adiciono na lista, ele já vem e adiciona na tabela. Então vamos lá, botão direito, conteúdo da tabela, seleciono aqui vinculado, origem da vinculação. Então, com o que eu vou vincular essa tabela? Com a lista, né? Então, list 1. Beleza, já está vinculado. Vem em colunas, ele vai ter tirado as minhas colunas aqui, eu vou inserir novas colunas. Então, vou inserir 3 colunas, uma para cada atributo da tabela. A primeira coluna vai ser o código, a segunda coluna vai ser o nome e a terceira coluna vai ser o CPF. Beleza. E aí, eu vou voltar aqui em cima e tenho que colocar qual é a expressão de vinculação. Então, aqui a expressão, seleciona aqui. E ele vai mostrar para mim, ID do paciente, é a primeira, o código, seleciona a segunda, o nome,
e seleciono a terceira, que vai ser o CPF. Eu posso dar um Enter. Então aqui na expressão de vinculação ele vai colocar aqui para mim um cifrão, um abre-chave e dedo paciente fecha-chave. Então são os nomes dos meus atributos entre o cifrão e o abre-fecha-chaves. Aqui por padrão ele já preencheu para mim, ó, o ID do paciente do tipo integer, o nome do tipo string e o tipo é do tipo string também. Eu clico em fechar e já vai montar para mim aqui a tabelinha, tá ok? E agora eu vou fazer outro tipo de vinculação, que é vincular esses campos de texto à tabela. Então conforme eu criar uma nova linha aqui, eu preencho nos campos, ele já preenche automaticamente na tabela. Ou eu preencho na tabela e ele preenche nos campos aqui, ó. Os campos vão estar associados, é como se eles fossem um só. Então, vamos lá. No campo, eu clico com o botão direito nele, vou lá em vincular, texto. A origem da vinculação agora não é mais a list, é a tabela. Então, minha JTable 1, então estou vinculando o campo de texto com a tabela. E na expressão de vinculação, agora eu tenho que falar, esse campo de texto está vinculado com que coluna da tabela? Então, na expressão de vinculação, seleciono aqui, vou clicar aqui, ó, em Selected Element, então qual linha está selecionada? Então, da linha selecionada é a coluna ID do paciente. Dou OK. Vou fazer isso para o próximo. Botão direito, vincular, texto, seleciono a tabela. E seleciono a coluna nome. Dou OK. Para o terceiro campo, botão direito, vincular texto, a tabela e Selected Element CPF. Ok. Bom, tudo vinculado. Vamos executar aí, ó. Executar arquivo. Não deu nenhum erro. Mostrou meu formulário, também não mostrou nada, né? Porque eu não tenho nada inserido na tabela paciente. Vou inserir um registro por trás aqui, ó, lá no MySQL. Lá insert, paciente, values. Vou inserir um valor novo. Inserir, select asterisco, então, paciente, está cadastrado, vou executar de novo o meu registro, o meu formulário. Olha lá. Então aqui eu já tenho o nome que ele buscou lá do banco, e se eu clicar no nome, ele vem e preenche aqui para mim os campos de texto com o nome da linha que eu selecionei. Beleza. Não sei se vocês repararam, a hora que eu executo aqui, ó, esses campos estão habilitados, eu posso preencher neles. E lá em médico, que é o formulário que o NetBeans criou, se eu for em executar código, ele vem inabilitado, eu não consigo preencher eles. Ou eu clico em novo para habilitar, ou eu clico no registro já existente para habilitar. Como que eu faço para fazer essa habilitar e inabilitar os campos, dependendo da seleção? Vou dar um refresh aqui, ó. O delete também é da mesma forma, ele só vai funcionar se tiver uma linha selecionada lá. Então, como que a gente faz isso? Eu vou lá em paciente de novo, no meu formulário, JK de paciente, vou em projeto. Vou selecionar aqui, ó, o campo de texto, paciente, código da tabela paciente. E aqui nas minhas propriedades, eu tenho 4 campos aqui, ó, propriedades, eventos, código e vinculação. Clique em vinculação. Na propriedade texto dele, está vinculado, vou copiar aqui, ó, colocar no bloco de notas,
para ficar mais fácil de enxergar. Então, o que está lá na propriedade texto de vinculação? Ele está falando que na tabela está vinculado com a JTable 1, ele está vinculado com essa tabela aqui, da linha selecionada, do elemento selecionado, ele está vinculando com a coluna ID do paciente. Para a gente estar habilitando esse campo aqui, o que a gente quer? Como que a gente quer que habilite? Se tiver alguma linha selecionada, certo? Não importa qual seja, não importa o campo também. Então, se tiver uma linha selecionada, vai estar habilitado esses campos. Então, a gente vai pegar esse mesmo código aqui, ó, selected element, vai tirar o ID do paciente e vai colocar diferente de nulo. Então, se a linha selecionada não é nula, ou seja, se tem uma linha selecionada, habilita. Então, beleza, fiz a alteração, vou copiar. E aonde que eu vou pôr esse código? Vou colocar aqui, ó, na propriedade habilitada. Se aquilo lá for verdadeiro, o campo está habilitado. Se for falso, o campo está inabilitado. Certo? Então, na propriedade enable, de habilitar, vou colar lá o JTable 1, selected element, diferente no dou enter. Beleza. Vou fazer isso para o nome também. Então, selecionei o campo nome, vinculação, enable, cola, dou enter. E no CPF, propriedades, enable, cola, dou enter. Lá no excluir também a mesma coisa. Propriedades, enable, cola, dou enter. Lá, vamos executar de novo. Executar arquivo. Beleza. Tudo inabilitado. A hora que eu seleciono, ele vem e habilita para mim. Bom, agora está faltando os comandos desses botões aqui, ó, do novo, excluir, atualizar e salvar. Então, na próxima aula a gente continua fazendo esses códigos aqui. Então, até a próxima.